Nosso convidado de hoje é o governador do Ceará, governador Camilo Santana, que foi eleito pelo PT para um segundo mandato e hoje vai falar sobre vários assuntos. Vamos começar, governador, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mário. Vamos começar falando sobre o problema do óleo nas praias dos estados do Nordeste. Esse é um problema que vai afetar muito o turismo nesse fim de ano. O Ceará foi afetado com praias bastante conhecidas como Morro Branco, Canoa Quebrada. Como é que está a situação no estado agora? Essa situação do óleo é muito grave, né? Principalmente para uma região que a base, vamos dizer, da economia é o turismo, pelas belas praias. Apesar de todas as ações que os governos estão fazendo, os municípios, né? Não só na contenção, tentando prevenir a chegada desse óleo, mas também a limpeza. O Ceará talvez foi o estado que menos foi afetado, porque exatamente ela pegou mais os estados que estavam mais, vamos dizer, a oeste, ali, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Quando você começa a fazer a curva para Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão foram os menos afetados. Mas isso até agora, a gente está com um grupo de trabalho com a Marinha, com o IBAMA, com a Defesa Civil do Estado, também fazendo algum trabalho de prevenção para evitar que essas manchas cheguem à beira da praia. Então, a gente o senhor tem uma formação de engenheiro agrônomo, e o senhor trabalhou no IBAMA. Inclusive, eu sou servidor público concursado do IBAMA. Então, o que o Brasil está fazendo é o que deveria ter sido feito? O governo poderia ter feito mais? Então, o grande problema, a crítica que nós, governadores, fizemos ao governo foi o tempo, ou seja, demorou muito a tomar as decisões e as ações importantes. Nós estamos com mais de 60 dias com esse processo. Então, ela demorou um pouco, mas agora está todo mundo envolvido, o IBAMA, a Marinha, os municípios, os estados. Então, a preocupação é saber qual é a quantidade de óleo ainda que vai chegar ao litoral brasileiro. O Bolsonaro disse que o pior ainda está por vir. Pois é, há uma indefinição. O governo federal, que é o grande responsável pela área de mar no Brasil, identificou o navio. É preciso punir os responsáveis, mas é preciso ter mais agilidade quando um episódio desse acontece, porque isso é que talvez a primeira vez na história do Brasil que um crime ambiental dessa magnitude acontece. Então, a gente precisa ter tomado medidas mais rápidas, mais enérgicas, para evitar maiores danos à região. Aproveitando a sua formação e o seu trabalho na área ambiental, por que o Brasil, um país que tem um litoral desse tamanho e que explora petróleo, inclusive, por que o Brasil não tem um sistema de monitoramento mais eficaz, que consiga pelo menos detectar o perigo quando ele está chegando? Não, o Brasil tem, as empresas de petróleo no mundo, elas cumprem rigorosamente aí padrões internacionais, né? A pergunta é por que esse navio não informou esse derramamento, se ele foi criminoso, se ele foi intencional, ele foi acidental. É preciso ainda saber, a preocupação dos estados é saber uma resposta ao que ocasionou, até para saber o volume. Se já se identificou o navio, é preciso saber qual o volume de óleo que foi jogado, se foi intencional, se foi acidental, né? Porque se foi acidental, o protocolo diz que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é informar, né, para exatamente poder tomar as medidas mitigadoras, se antecipar o fato desse óleo chegar às margens. Então, inclusive nós temos a Petrobras, que é a empresa de petróleo do Brasil, ela tem vários CDs, que a gente chama, que são centros que estão equipados exatamente com equipamentos para poder... Agora, qual é o problema desse óleo? A densidade do óleo ela é de uma densidade que ele não fica na superfície, por exemplo, é por isso que não é possível verificar através de radar, de satélite. Ele nem fica também no fundo do mar, ele fica num espaço intermediário, por isso a dificuldade de identificar essas manchas no litoral. Então, por isso que está sendo feito, lá no Ceará, por exemplo, a Marinha está monitorando tanto o litoral oeste e leste diariamente com o navio, e nós colocamos uma aeronave para fazer um sobrevoo também diário, para identificar, porque a ideia é que encontrou manchas em alto mar, a gente poder tirar antes de chegar às margens da praia. Mas isso já deve ter afetado e muito o turismo de todo o Nordeste, de toda a região para o final do ano. Um impacto importante, grande. Já grande tem uma para a previsão, economia. Uma expectativa? Ainda não, mas é economia porque tem milhares de pessoas que vivem das pousadas, dos restaurantes, né, dos guias turísticos, do transporte, né?
Então, infelizmente, tem sido um prejuízo enorme para o Nordeste brasileiro. Queria aproveitar o tema do turismo, que é outra questão também que me intriga. Por que o Brasil, com esse potencial todo que tem, não é um dos líderes mundiais em turismo, não atrai uma quantidade muito maior de estrangeiros, de turistas estrangeiros para cá? Por que a nossa indústria do turismo não vai para frente? Essa talvez seja o maior desperdício que o Brasil ela não aproveita esse potencial, essa oportunidade. Nós temos um país com áreas maravilhosas, de todos os aspectos geográficos e naturais, né? Uma cultura maravilhosa, uma culinária maravilhosa, e o percentual de turista estrangeiro que vem ao Brasil, o Brasil é uma coisa insignificante, né? Nós temos muito mais um turismo nacional do que um turismo internacional. Primeiro, eu acho que é preciso resolver um problema no Brasil, que é a imagem muito negativa da violência, principalmente do Rio de Janeiro, que é a principal ponto turístico conhecido no mundo, no Brasil, o cartão de visita, e a imagem do Brasil lá fora. Qual é o estrangeiro que vai querer vir para o Brasil quando ele enxerga a imagem com tanta violência? Então, esse é um problema que precisa ser resolvida, encarada com muito foco, muita responsabilidade, essa questão. E uma política mais forte também de divulgação do destino turístico do Brasil lá fora, manter uma relação internacional mais forte para atrair esse turista aqui para o Brasil. Da necessidade do visto para os chineses, americanos, canadenses, para a Índia, Rússia, Japão, isso pode ajudar? Claro, isso ajuda. Ajuda? É uma forma de facilitar que o turista venha Por exemplo, no Ceará, nós temos feito... Eu tracei uma estratégia de que... Eu sempre digo que o Ceará, o Fortaleza, é o ponto mais próximo da Europa. E digo isso porque todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil, eles entram por Fortaleza. A internet que vem para São Paulo, por exemplo, para o Sudeste, ele passa primeiro por Fortaleza. Nós somos hoje o segundo ponto mais conectado do planeta, é o Ceará, em termos de cabos de fibra ótica. Então, a distância nossa para a Europa, há uma proximidade muito grande. Então, nós criamos uma estratégia, transformar o Ceará em 3 hubs. O hub tecnológico, nós não queremos apenas que os cabos passem por lá, nós queremos que os data centers, que as empresas de tecnologia de informação se instalem lá. E agora nós estamos várias empresas estão se instalando no Ceará com esse objetivo, pela facilidade da conexão. Depois, um hub portuário. Nós temos um porto moderno, fizemos uma parceria com o maior porto da Europa, que é o Porto de Roterdã, né? E hoje, que é uma grife, que é para abrir as portas do Ceará para o mundo, para atrair empreendimentos. Nós temos a única zona de processamento de exportação em funcionamento no Brasil, é no Ceará, nesse porto. E um hub aéreo. Nossa estratégia foi fazer do aeroporto de Fortaleza, houve uma concessão privada, quem administra hoje é a empresa alemã, duplicou o aeroporto agora, vai inaugurar, e ser um ponto de conexão com o mundo, porque Fortaleza-Lisboa são 6h30, Fortaleza-Paris são 8 horas. Então, isso tem sido uma estratégia que o Estado tem estimulado, tem incentivado. Pra você ter uma ideia, Mariana, nós saímos de 8 voos por semana internacionais diretos de Fortaleza para 48. Nós temos hoje voo direto para Paris, temos direto para Amsterdã, temos diário para Miami, Orlando, né? Já tínhamos para Lisboa, vamos começar agora, no mês de dezembro, para Madrid. Então, é uma forma de você fazer da oportunidade do Estado pela localização. Não tem sentido a pessoa do Nordeste, do Norte, você descer para o Sudeste para ir para a Europa, né? Quando você pode, ao contrário, nós temos que ser um ponto de conexão. Então, a estratégia que nós traçamos para o Ceará foi ser um ponto de conexões, um hub aéreo, e é tanto que o Ceará tem sido o destino que mais cresce no Brasil. Nós já somos hoje o 3º aeroporto com maior volume de passageiros e também, segundo dados do próprio Ministério do Turismo, foi o estado que mais cresceu o turismo no 2018 e agora em 2019 também. É muito Quanto interessante que o turismo falar representa na economia do Ceará atualmente? Serviços do estado representam algo em torno de 70%, 72%. Né? Quando ele fala serviço, está incluído o turismo, né? A indústria representa 24%, e o restante é um pouco a agricultura, mas essa é mais ou menos a proporção da economia. Aliás, saiu um estudo agora importante que mostra que o Brasil é o 5º país no mundo onde o turismo influencia no PIB nacional. Ou seja, imagine se a gente pudesse abrir a oportunidade, o que significaria para o Brasil se a gente ampliasse o turismo na economia brasileira. Era para encostar no agronegócio, claro, era o potencial que a gente tem enorme. É muito interessante falar de vocação de um país e a gente tem todas essas maravilhas, mas o que a gente faz com essas maravilhas?